de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 16. Como nenhuma objeção veio contrariar o compromisso das jovens com a tia e todos os escrúpulos de Mr. Collins em deixar Mr. e Mrs. Bennet por uma única noite durante sua visita, foram firmemente repelidos, à hora adequada, a carruagem conduziu-os, a ele e as suas 5 primas, a Meryton. Mal entraram, as moças foram prontamente informadas de que Mr. Wickham aceitara o convite do tio e já ali se encontrava. Após a informação haver sido dada e todos se terem instalado, Mr. Collins aproveitou o ensejo para olhar à sua volta e admirar, mostrando-se de tal modo impressionado com as dimensões e a própria mobília do apartamento que declarou poder quase se imaginar na pequena saleta de Rosings, onde, durante o verão, a família costumava tomar seu café da manhã. Essa comparação não pareceu, a princípio, motivo para grande reconhecimento. Mas, quando Mrs. Phillips foi por ele elucidada sobre o que era Rosings e quem era sua proprietária, após ouvir a descrição de apenas uma das salas de visita de Lady Catherine e saber que só a cornija da lareira custara 800 libras, ela sentiu toda a força do elogio e, nessa altura, nem a comparação com o quarto da governanta a teria ofendido. Na descrição da grandeza de Lady Catherine e de sua luxuosa mansão, com digressões ocasionais em louvor de sua humilde habitação e dos melhoramentos que lhe estavam sendo feitos, ele passou agradavelmente o tempo até os outros cavalheiros reunirem-se a ele. E ele encontrou em Mrs. Phillips uma ouvinte atenta, cuja opinião a seu respeito aumentava com o que ouvia e a qual antegozava as delícias de uma narrativa detalhada por entre as vizinhas, mal tivesse ocasião para isso. Quanto às moças, que não escutavam a conversa do primo e nada tinham em que se ocupar, senão desejar ardentemente os acordes de um instrumento e contemplar as figurinhas em porcelana, cópias banais delas mesmas, dispostas na cornija da lareira, aquele compasso de espera parecia-lhes bem longo. Contudo, finalmente acabou. Os cavalheiros aproximaram-se e, quando Mr. Wickham, por sua vez, entrou na sala, Elizabeth sentiu que não era de modo algum injustificada sua admiração por ele, quer quando o avistara pela primeira vez, quer nas vezes em que, desde então, a imagem dele lhe acorreu ao pensamento. Os oficiais do destacamento formavam, em geral, um grupo bastante distinto, e dentre eles estava presente, mais de todos,
Mr. Wickham se distinguia por sua figura, aspecto e porte, tanto quanto eles próprios se distanciavam de tio Phillips, que, de faces vermelhas, de hálito cheirando a vinho do Porto, os introduziu na sala. Mr. Wickham era o felizardo para o qual quase todos os olhares femininos se voltaram, e Elizabeth, a felizarda, junto de quem ele finalmente se veio sentar. E a facilidade e o modo agradável como ele iniciou a conversa, embora limitada à noite chuvosa e às probabilidades de uma estação com muita chuva, fê-la refletir quão interessante o tópico mais vulgar e insípido podia se tornar graças à habilidade do interlocutor. Com rivais de tal monta na disputa das atenções das moças, como Mr. Wickham e os oficiais, Mr. Collins parecia destinado a mergulhar na insignificância. Das moças, ele nada poderia esperar. Mas, uma vez por outra, encontrava ainda em Mrs. Phillips uma ouvinte caridosa, e graças à sua vigilância, era por ela abundantemente fornecido de café e bolo. Quando surgiram as mesas de jogo, ele viu chegada a ocasião de lhe retribuir as atenções, acedendo prontamente a participar no jogo do whist. Não estou bem a par do jogo presentemente, disse ele, mas terei todo prazer em aperfeiçoá-lo, pois em minha situação... Mrs. Phillips mostrou-se muito reconhecida por sua amabilidade, mas não pôde esperar por mais explicações. Mr. Wickham não jogava o whist e, com espontânea alegria, foi acolhido na outra mesa, entre Elizabeth e Lydia. Parecia, a princípio, haver o perigo de Lydia o absorver completamente, pois ela era uma faladora inveterada. Mas, como acontecia também ser uma apaixonada do jogo da loteria, depressa se deixou envolver pelo interesse do jogo, ansiosa demais em fazer as suas apostas e lançar os palpites para dedicar alguma espécie de atenção a alguém em particular. Consideradas as exigências normais do jogo, Mr. Wickham encontrou, assim, a disponibilidade suficiente para dirigir a palavra a Elizabeth, que se mostrou encantada em o ouvir, apesar de não ousar esperar que lhe contassem o que mais desejava ouvir, ou seja, a história das relações entre ele e Mr. Darcy. Não se atrevia sequer a mencionar tal cavalheiro. Sua curiosidade, porém, foi inesperadamente satisfeita. O próprio Mr. Wickham abordou o assunto. Quis saber a que distância de Netherfield se encontrava de Meryton e, após a resposta dela, perguntou
um pouco hesitante desde quando Mr. Darcy ali se encontrava. Há cerca de um mês, disse Elizabeth, e perante tal oportunidade acrescentou: ele é o dono de uma grande propriedade em Derbyshire, creio eu. Sim, replicou Wickham. As suas propriedades são o que há de melhor. Dão-lhe um rendimento líquido de 10.000 libras anuais. Não poderia ter encontrado pessoa mais apta do que eu para informar sobre o assunto, pois estive desde a minha infância intimamente ligado à família dele. Elizabeth não pôde esconder sua surpresa. É muito natural que minha afirmação não deixe de a surpreender, Miss Bennet, sobretudo após assistir, como provavelmente terá acontecido, à frieza que presidiu ao nosso encontro de ontem. Tem algum conhecimento íntimo de Mr. Darcy? Não desejaria conhecê-lo mais do que conheço, exclamou Elizabeth com ardor. Passei 4 dias na mesma casa com ele e acho uma pessoa bastante desagradável. Não lhe posso dar minha opinião, disse Wickham, quanto a ele ser desagradável ou não. Não estou qualificado para formar uma opinião. Conheço-o há muito tempo, e bem demais para pretender julgá-lo com imparcialidade. É-me impossível ser imparcial. Porém, acredito que a opinião da senhora sobre ele causaria espanto geral e talvez não a ousasse exprimir tão vigorosamente em qualquer outro lugar. Aqui está em família. Palavra de honra que não digo aqui mais do que diria em qualquer outra casa da vizinhança, exceto em Netherfield. Ele está longe de ser apreciado em Hertfordshire. Seu orgulho caiu mal entre nós. Não ouvirá dizer bem dele em parte nenhuma. Não posso fingir que fico triste, disse Wickham após uma pequena pausa, por ele ou qualquer outro não serem mais estimados do que aquilo que eles realmente merecem. Mas, com ele, creio bem que isso não acontece com frequência. O mundo, cego perante sua fortuna e importância, ou assustado com seu ar superior e imponente, vê-o apenas como ele pretende que o vejam. Por minha parte, apesar do conhecimento relativo que tenho dele, considero-o um homem de mau gênio. Mr. Wickham apenas acenou com a cabeça. Gostaria de saber, disse ele em uma outra oportunidade que teve para falar, se ele ainda se demorará muito tempo por estas paragens. Não faço a menor ideia, mas nada ouvi sobre sua partida quando estive em Netherfield. Espero que seus planos quanto ao destacamento não sejam afetados pela permanência dele na vizinhança. Oh, não serei eu que me afastarei por causa de Mr. Darcy. Se ele deseja evitar-me, ele que se afaste. Nossas relações são bastante tensas e custa-me sempre um pouco me encontrar com ele, mas não tenho outra razão especial para o evitar que não possa proclamar ao mundo inteiro
ou seja, o ressentimento de uma injustiça tremenda e uma tristeza infinda por ele ser tal como é. O pai dele, Miss Bennet, falecido Mr. Darcy, foi um dos melhores homens que jamais existiram e meu amigo mais sincero. E não há uma vez que eu me encontre com o atual Mr. Darcy que não sinta a dor pungente de milhares de recordações ternas. O comportamento dele para comigo foi verdadeiramente escandaloso. Mas em meu íntimo, acredito poder perdoar-lhe tudo, exceto o fato de ele ter contrariado as esperanças e desgraçado a memória de seu pai. Elizabeth viu aumentar o interesse do assunto e nele pôs todo o seu coração. Contudo, a própria delicadeza nele inerente a impedia a continuar a fazer perguntas. Mr. Wickham abordou então tópicos mais gerais, como Meryton, os seus arredores e sua sociedade, mostrando-se extremamente satisfeito com tudo que até então lhe fora dado deparar, e frisando especialmente esta última com uma galanteria sóbria, mas suficientemente declarada. Foi a perspectiva de relações sociais constantes e de uma boa sociedade, acrescentou ele, o que constituiu meu principal objetivo ao entrar para o destacamento. Sabia de antemão que se tratava de uma unidade militar com bastante prestígio e de ambiente agradável, quando meu amigo Danny me veio tentar ainda mais com a descrição do presente aquartelamento e das simpáticas atenções e conhecimentos excelentes que Meryton lhes proporcionara. A convivência social, confesso, é-me absolutamente indispensável. A vida tem-me desiludido e meu estado de espírito não suporta a solidão. Necessito, imperiosamente, com que me ocupar e de conviver com as pessoas. A vida militar não era a que me estava destinada, mas as circunstâncias levaram-me a optar por ela. Minha vocação era o sacerdócio. Para ele fui educado e estaria agora em uma situação esplêndida, não fora a má vontade do cavalheiro de quem há pouco falávamos. É mesmo? É como lhe digo. O falecido Mr. Darcy havia-me legado a sucessão na paróquia mais abastada sob seu patronato. Além de ser meu padrinho, tinha-me em grande estima. Não lhe posso descrever tamanha bondade. Era desejo seu cuidar de meu futuro e pensava tê-lo feito. Porém, quando o lugar vagou, um outro o foi ocupar. Meu Deus! Exclamou Elizabeth. Mas como isso é possível? Em que se basearam para não acatar seu testamento? E por que razão o senhor não procurou uma reparação legal? A informalidade dos termos que redigiam o legado tirou-me qualquer esperança que pudesse advir de um processo legal. Um homem de honra nunca duvidaria da intenção implícita. Mas Mr. Darcy preferiu duvidar ou considerar o texto como uma mera recomendação condicional e sustentar que eu perdera o direito a ela por extravagância e imprudência. O que é certo
é que o lugar vagou há 2 anos, precisamente no momento em que eu atingi a idade adequada para assumi-lo e que ele foi confiado a outrem. Assim como também é certo que eu me não posso acusar de ter feito algo para merecer perdê-lo. Sou de temperamento ardente e refletido, e poderei, por vezes, ter talvez dito a minha opinião a respeito dele e a ele um pouco livremente demais. Não me recordo de nada de mais grave, mas o fato é que somos muito diferentes um do outro e ele odeia-me. Mas isso é revoltante. Ele merece ser desmascarado publicamente. Há de chegar o momento, mas não serei eu a fazê-lo. Enquanto conservar em mim a memória de seu pai, não ousarei desafiá-lo ou expô-lo sequer à opinião pública. Elizabeth felicitou-o por tais sentimentos e considerou-o mais belo do que nunca ao ouvi-lo proferi-los. Mas quais terão sido os motivos de tal cavalheiro ter agido assim tão cruelmente? Tornou ela após uma pausa. Uma perfeita e decidida antipatia por mim. Uma antipatia que não posso senão atribuir, em parte, ao ciúme. Tivesse o falecido Mr. Darcy gostado menos de mim, e talvez seu filho me suportasse melhor. Mas creio que o invulgar afeto de seu pai por mim sempre o irritou desde muito cedo. Ele não era homem para suportar o gênero de competição existente entre nós, o gênero de preferência que frequentemente me era dada. Não pensei que Mr. Darcy se deixasse levar a tal extremo e, embora logo de princípio não tivesse simpatizado com ele, nunca o considerei sob tão tenebroso aspecto. Julguei que desprezasse o próximo em geral, mas nunca o supus capaz de descer à vingança tão reles, a tal injustiça e a tal falta de humanidade como a de que deu provas. Após alguns minutos de reflexão, contudo, ela continuou. Com efeito, lembro-me de o ter ouvido um dia em Netherfield gabar-se da implacabilidade de seus ressentimentos, de ter um temperamento que dificilmente perdoa. É, sem dúvida, uma criatura detestável. Não se fie em mim, replicou Wickham, pois estou em uma posição difícil para o julgar. Elizabeth mergulhou de novo nos seus pensamentos e, após alguns instantes, exclamou: tratar de tal modo o afilhado, o favorito de seu pai? E poderia ter acrescentado: um moço como o senhor, cuja aparência tanto favorece. Mas limitou-se a dizer: e, ademais, um companheiro de infância, um íntimo, como o senhor mesmo disse. Nascemos na mesma paróquia. Passamos juntos grande parte da nossa juventude. Vivíamos na mesma casa. Partilhávamos as mesmas brincadeiras e éramos objeto do mesmo amor paternal. Meu pai,
Começou por exercer na vida a profissão que seu tio, Mr. Phillips, parece tanto honrar. Mas acabou por tudo abandonar e pôr-se a serviço do falecido Mr. Darcy, devotando todo o seu tempo à administração da casa de Pemberley. Ocupava lugar de destaque na consideração e estima de Mr. Darcy, direi mesmo, o de seu amigo íntimo e confidente. Mr. Darcy frequentemente lhe deu a entender todo o seu reconhecimento pelos elevados serviços de meu pai. E quando, pouco antes da morte de meu pai, Mr. Darcy voluntariamente lhe prometeu olhar por meu futuro. Estou convencido de que ele o fez tanto por se sentir em dívida para com meu pai, como por sua afeição por mim. Que estranho! Exclamou Elizabeth. Que coisa horrível! Pergunto-me como o próprio orgulho de Mr. Darcy não o levou a ser justo com o Senhor. Se não houvesse outro motivo, bastaria esse. Ele devia ser orgulhoso demais para ser desonesto. É admirável, replicou Wickham, pois do orgulho parecem provir a maioria de suas ações. E o orgulho tem sido muitas vezes seu melhor amigo. Tem-no aproximado mais da virtude que qualquer outro sentimento. Mas nós somos incompatíveis, e em seu comportamento para comigo houve impulsos mais fortes que o próprio orgulho. Poderá orgulho tão horrendo como o dele tê-lo alguma vez levado a praticar o bem? Sim. Tem-no com frequência levado a ser liberal e generoso, a dar livremente seu dinheiro, a manifestar um grande sentido de hospitalidade, a subsidiar os seus colonos e a socorrer os necessitados. Tudo isso se deve atribuir a um orgulho de família, a um orgulho filial, pois ele orgulha-se bastante da figura que foi seu pai. A razão mais poderosa, contudo, vê-a ele em não parecer alguma vez desgraçar a família, degenerar das qualidades por todos nele estimadas, ou perder a influência da casa de Pemberley. Cultiva também o orgulho fraternal, que juntamente com alguma afeição fraterna torna um estimável e escrupuloso protetor da irmã. E tanto é assim que mais de uma vez terá a oportunidade de o ver apontado como o mais atencioso e o melhor dos irmãos. Que gênero de moça é Miss Darcy? Ele abanou a cabeça. Gostaria de poder incluí-la na categoria das pessoas amáveis. Desgosta-me profundamente dizer mal de um Darcy, mas ela assemelha-se demais ao irmão. É muito, muito orgulhosa. Em criança era encantadora de simpatia e meiguice. E a seu entretenimento devotei horas sem fim. Hoje em dia, porém, ela não é nada para mim. Com os seus 15 ou 16 anos de idade, ela é indubitavelmente bonita e creio que superiormente dotada. Desde a morte do pai, ela vive em Londres, na companhia de uma senhora que se ocupa de sua educação. Após numerosas pausas e tentativas várias para enveredar por outros assuntos, Elizabeth não pôde evitar voltar ao primeiro, dizendo: causa-me um certo pasmo sua intimidade com Mr. Bingley. Como pode Mr. Bingley, que é a boa disposição em pessoa e de uma simpatia sem limites, manter relações de amizade com tal homem,
como é possível adaptarem-se um ao outro? Conhece Mr. Bingley? Não, nunca tinha ouvido falar dele. É um homem encantador, de temperamento afável e meigo. Ele não deve, de certo, conhecer a verdadeira natureza de Mr. Darcy. Talvez não, embora Mr. Darcy saiba agradar quando bem entende. Habilidade não lhe falta. É muito capaz de orientar uma conversação agradável, se a acha frutífera. Entre as pessoas de seu nível, ele é totalmente diferente daquilo que aparenta aos menos prósperos. O orgulho nunca o abandona, mas com os ricos ele mostra-se liberal, justo, sincero, racional, digno de honra e talvez até agradável, conforme a fortuna e a importância de seu interlocutor. Tendo, entretanto, terminado o jogo do whist, os seus participantes reuniram-se em volta da outra mesa e Mr. Collins veio postar-se entre sua prima Elizabeth e Mrs. Phillips. À sua última coube proceder às habituais perguntas sobre os seus resultados no jogo. Não tinham sido brilhantes, perdera todos os pontos. Mas, quando Mrs. Phillips pretendeu exprimir todo o seu pesar, ele, com uma expressão séria e grave, declarou não ter o assunto nenhuma importância, que para ele o dinheiro pouco valia, e rogou-lhe por tudo para que ela não se sentisse de modo algum incomodada com isso. Sei perfeitamente, minha senhora, disse ele, que quando uma pessoa se senta a uma mesa de jogo, corre o risco de que lhe aconteçam tais coisas. E, felizmente, na situação em que me encontro, 5 shillings nunca causariam grande transtorno. Nem todos, é verdade, poderão dizer o mesmo. Mas, graças a Lady Catherine de Bourgh, posso dar-me ao luxo de não ter de considerar tais ninharias. Algo despertou a atenção de Mr. Wickham, que, após observar Mr. Collins durante alguns momentos, em voz baixa, perguntou a Elizabeth se seu parente tinha algum conhecimento íntimo da família de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondeu, concedeu-lhe recentemente um lugar de reitor. Não faço ideia de como Mr. Collins lhe foi sugerido, mas do que eu estou certa é que ele tem dela um conhecimento recente. Sabe, com certeza, que Lady Catherine de Bourgh e Lady Anne Darcy eram irmãs e que, por conseguinte, ela é tia do atual Mr. Darcy? Não, de fato não sabia. Não estou a par dos parentes de Lady Catherine. Aliás, só anteontem soube de sua existência. A filha dessa senhora, Miss de Bourgh, herdará um dia uma fortuna fabulosa e todos acreditam que ela e seu primo unirão as suas riquezas. Elizabeth sorriu, pois se lembrou da pobre Miss Bingley. Na verdade, vãs seriam todas as suas atenções, vã e inútil sua afeição
pela irmã dele, assim como os elogios de que ela o rodeava, uma vez que ele estava já destinado a outra. Mr. Collins, disse ela, tem uma elevada opinião tanto de Lady Catherine como da filha, mas por alguns pormenores daquilo que ele conta sobre Sua Excelência, receio que sua gratidão o iluda e que ela, a despeito de sua qualidade de patrona, seja uma mulher arrogante e presunçosa. Creio que seja ambas as coisas, e a um elevado grau, replicou Wickham. Há muitos anos que não a vejo, mas recordo-me de nunca ter simpatizado com ela e de os seus modos serem autoritários e insolentes. Tem a reputação de tratar-se de uma pessoa invulgarmente sensata e esperta, mas prefiro acreditar que essas suas aptidões derivam, em parte, de sua fortuna e posição social, e parte de seu feitio autoritário, e o resto do orgulho de seu sobrinho, que entende que todo aquele que com ele se relaciona tem necessariamente que possuir um entendimento de primeira categoria. Elizabeth salientou a justeza da descrição que ele acabara de lhe oferecer, e os dois continuaram conversando com uma satisfação mútua, até que a ceia veio pôr termo ao jogo, permitindo às outras senhoras partilharem também das atenções de Mr. Wickham. Tornara-se impossível conversar durante a barulhenta ceia de Mrs. Phillips, mas só os modos dele bastaram para causar a boa impressão em todos. O que quer que ele dissesse era bem dito. E tudo o que ele fazia era feito com graciosidade. Elizabeth, quando abandonou a festa, estava completamente inebriada por ele. No caminho para casa, não pensava em outra pessoa, senão em Mr. Wickham e em tudo aquilo que ele lhe contara. Mas não encontrou um modo de, na carruagem, nem sequer mencionar seu nome, pois nem Lydia nem Mr. Collins se calaram um só instante. Lydia não parava de falar a respeito da loteria, e Mr. Collins não parava de falar a respeito do whist, de enumerar todos os pratos do jantar, de desculpar-se por estar incomodando as primas no assento estreito da carruagem. Iria ainda demorar muito todos os seus assuntos quando a carruagem parou diante da casa de Longbourn. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!